Olá, internautas do Bocal News. O nosso convidado de hoje é um administrador de empresas e também é mestre pela Universidade Federal da Bahia. Em seu currículo tem a direção-geral da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Estou falando do secretário de gestão da Prefeitura de Salvador, um dos homens mais importantes da gestão do prefeito ACM Neto, Alexandre Palpério. Tudo bom, secretário? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Então, secretário, eu queria começar falando sobre a aprovação do reajuste salarial que rendeu uma série de discussões, polêmicas, isso na Câmara de Vereadores, que acabou aí com um reajuste de 6,5% para os servidores municipais. Como é que foi conduzir esse processo aí? O senhor que foi um interlocutor por parte da Prefeitura com a categoria dos servidores municipais, como foi chegar a um consenso, principalmente na questão aí dos agentes de combate às endemias do município, que vinham aí há 40 dias de greve, querendo esse reajuste e melhorias nas condições de trabalho. Como foi que se deu esse processo? E fique à vontade. Bom, na verdade nós implantamos em 2013 um novo modelo de negociação com os servidores com a instalação das mesas permanentes de negociação. Nós temos já acumulado com esse instrumento mais de 450 horas de conversa franca, aberta, madura com os sindicatos. É sempre difícil tratar disso, porque nós temos cerca de 25 grupos de sindicatos e associações que participam ativamente das discussões. Nós, em 2013 e 2014, conseguimos chegar a consenso, acho que bem avançados. Houve conquistas importantes, como o caso do plano de cargos, carreiras e vencimentos do servidor público do Planão, o plano de cargos da educação, também um plano que vinha há 19 anos sendo demandado pelos profissionais de educação, a implantação do plano de saúde e outras questões, além dos reajustes. Em 2015 foi um pouco diferente a discussão, nós começamos em março, tinha muitas pautas estabelecidas das diversas categorias, uma pauta específica dos agentes de combate a endemias e de comunidade de saúde, relacionada ao piso nacional da categoria, aprovado ano passado, e que havia o compromisso por parte do governo federal de repasse adicional de recursos, que não foi cumprido até então. Então, nós trabalhamos com um consenso possível. Eu sempre trabalho com esse conceito junto aos sindicatos e associações, de que nós nem sempre podemos ter um consenso absoluto, mas às vezes um consenso possível. Foi o que fizemos ontem. A discussão foi acalorada, eu fiz uma reunião anteontem ainda com todas as mesas de forma integrada, mas acho que conseguimos avançar. É um momento em que a dinâmica econômica do país inspira muitos cuidados. A Prefeitura de Salvador, apesar de ter feito o ajuste fiscal em 2013, ela também tem preocupações, né, com esse segundo semestre em especial. Já houve queda de arrecadação na comparação do ano passado, no mês de julho, mas mesmo assim o compromisso de repor as perdas inflacionárias e avançar um pouco mais em algumas categorias, como é o caso dos professores, dos fazendários e dos agentes, que nós concedemos um reajuste de quase 14% aos agentes, né, passando o vencimento básico para o valor do salário mínimo. E quando se incidem as gratificações, a gente vai a cerca de R$ 1.700 de vencimentos para os agentes. Então, acho que foi um diálogo franco, e quase todas as categorias ficaram atendidas, aceitaram. A aprovação ontem com apenas um voto contrário na Câmara, acho que é a demonstração de que o consenso foi o melhor possível. Nessa questão de contrários à proposta, alguns vereadores da oposição criticaram o processo de negociação em si e especificamente a questão do piso salarial para os agentes comunitários de combate à endemia. O vereador Arnaldo Lessa, por exemplo, dirigiu a sua pessoa e disse que Alexandre Palpério é uma figura autoritária. Hilton Coelho também criticou e disse que a Prefeitura não cumpre o salário base, o piso nacional, na verdade, para essa categoria. Qual está sendo a dificuldade de atender a esse pleito de oferecer ao trabalhador esse piso nacional? Isso é possível nessa conjuntura atual econômica que a gente passa? Bom, eu acho que é importante entender isso. Eu acho que se faz muita crítica infundada a essa questão do piso, né? O que é o piso, né? A Prefeitura de Salvador paga R$ 1.700 aos agentes comunitários de saúde.
né? Então, essa é a remuneração total. Foi aprovado ano passado um piso de 1.014, ou seja, nós já cumprimos o piso. A Prefeitura de Salvador já paga 65% além do piso aos servidores que estão nessas funções. Desde o ano passado, a regulamentação da lei do piso, né? Foi pré-eleição do ano passado, a Presidente da República levou adiante isso, com um compromisso em mesa de negociação de que repassaria recursos financeiros adicionais dos estados e municípios. Está lá colocado na lei, está colocado na regulamentação, nas portarias. Esse grupo de servidores, um grupo pequeno, uma minoria, que a gente está estimando em 20%, para aqueles que fizeram greve, eles querem um cumprimento imediato sem o repasse de recursos previsto em lei e previsto na regulamentação. A Prefeitura está dizendo que não tem esse recurso, né? Efetivamente, nós teríamos que alocar ao longo de de cada ano, em 12 meses, 54 milhões de reais adicionais para fazer o pagamento desse valor que nós entendemos que já pagamos quando eles recebem mensalmente esse valor. Então, primeiro, nós não nos negamos a pagar, nós apenas esperamos que seja cumprido o que está definido na legislação para podermos fazer o pagamento. O governo federal recentemente fez portarias alegando ter repassado os recursos. Isso foi apresentado mais de uma vez pelos grupos sindicais e nós demonstramos que não há repasse de 1 centavo adicional. Isso faz com que o município não tenha capacidade de fazer esse pagamento, não é justo que faça esse pagamento, que que diferencie essa categoria na comparação com as demais, exceto se vier o recurso. Então, nós não nos negamos a pagar, desde que os recursos venham. Desde janeiro, nós oficiamos ao Ministério, temos cobrado, o Ministério da Saúde esteve ontem novamente em Salvador e não anuncia recursos adicionais. Logo, a Prefeitura de Salvador aguarda que o repasse seja feito para cumprir isso. Sobre a condução do processo de negociação, eu digo que não foi um dia bom do vereador Lessa ontem, né? Acho que por conta dos embates que ele teve na Câmara com grupos sindicais, acabou me escolhendo como bode expiatório dessa relação ontem. Usou palavras fortes, eu não vou culpá-lo por isso. Acho que nós temos uma boa relação. No outro momento ele vai repensar um pouco melhor sobre isso. Recebi ontem ligações de grupos de vereadores e pessoas da oposição ao governo municipal que relataram que não concordam com isso. Eu tive de inúmeras reuniões com a participação de vereadores, com sindicatos, recebo as demandas com a maior educação, com a maior calma. E algumas vezes alegam, você é muito frio nas demandas, porém nós temos responsabilidade com o orçamento municipal, é uma das funções que eu sou responsável e não podemos arcar com compromissos que não poderemos cumprir. Esse é um princípio dessa administração do prefeito Assemineto. Nós não assumimos compromissos que depois não podemos honrar e assumir hoje o pagamento do piso da forma que os sindicatos querem para os agentes de saúde seria uma irresponsabilidade da nossa parte. Então, eu deixo isso bem claro e acho que é comum, assim, no processo de negociação, que hajam pedidos que são atendidos parcialmente e muitas vezes, quando nós temos um momento mais difícil em termos das finanças e dizemos não, se entende isso como radicalismo ou como frieza ou como dureza. Na verdade, é uma demonstração de que nós somos responsáveis com o orçamento municipal. Então, acredito que o vereador Hilton e o vereador Lessa vão repensar as palavras que usaram ontem e voltaremos a ter uma relação cordial, correta, adulta. Esse ano 2015 a gente tem visto algumas mobilizações de categorias em Salvador, principalmente essa questão de os servidores que são do município, professores, médicos, agora os agentes de endemias, os agentes de saúde, protestando por melhores condições, querendo sempre algum reajuste. Esse processo de cobrança causa algum desgaste para a prefeitura nesse sentido de estar sempre sendo cobrada, questão de direitos? Como é que está sendo levado isso em frente pela prefeitura? Olha, é comum, né, que os grupos sindicais, associações se cobrem a prefeitura, eles vivem da luta, é assim que eles relatam, né? Eu não estava acostumado com esse mundo, né, um mundo relativamente novo para mim, não tinha nenhuma experiência de negociação com sindicatos, mas tenho 450 horas de mesa de negociação, acho que aprendi alguma coisa. Uma das coisas que eu aprendi é que os sindicatos, quando você concede um reajuste excepcional,
no outro dia eles têm outra demanda a fazer e continuam permanentemente cobrando. Eu acho que os grupos sindicais, as associações de forma geral, têm um histórico e assim, aprenderam a fazer a cobrança à prefeitura e aos governos de forma geral, muitas vezes com essa ameaça de paralisação e greve, que sempre aterrorizou os governantes. A nossa administração não tem receio disso, nós não temos medo disso, eu falo isso claramente. Nós tratamos isso como o último instrumento disponível, né? Eu conversava com o pessoal da Transalvador essa semana, eles paralisaram atividades e as pautas principais eram um calendário de concurso para o município, o retorno dos servidores que estão hoje na Secretaria de Mobilidade para Transalvador, são pautas que não justificam uma paralisação. Eu falava isso para eles, olha, vocês conquistaram ao longo dos últimos 2 anos e meio 145% de reajuste salarial. Por que um calendário de concurso gera uma paralisação? Mas acho que em algum momento outras administrações ficaram com um certo medo disso e faziam acordos para que não houvesse paralisação. Nós não temos medo de paralisação, nós trabalhamos com uma pauta aberta. Quando eu cheguei para trabalhar nas mesas permanentes de negociação, nós tínhamos 119 itens de pauta, tratamos cada um deles, avançamos em alguns históricos, eu citei aqui os planos de cargos, os planos de saúde, que eram demandas que estavam acumuladas há muito tempo. Nós realinhamos salários no ano passado de uma forma que eu acho que nunca foi feito no município, né? Muitos tiveram aumentos que os equipararam historicamente à remuneração de outras funções equivalentes em outros locais do país. E a administração não pode ficar refém desse tipo de ameaça, de que vamos paralisar, vamos fazer greve. O que nós temos feito é o que temos como orientação legal. Não trabalhou, os dias não são pagos, né? Aí se recorre à justiça, se negocia, vamos compensar horas, tudo bem, chegamos a um acordo para compensação de horas e pagamos os dias não trabalhados. Agora, os agentes de saúde, por exemplo, nós teremos esse mês, nós temos 1.000 agentes que zeraram o salário. Não trabalharam nenhum dia, no meio de uma crise que envolve a Zika, chikungunya e a dengue, a população sofrendo com isso ainda por conta das chuvas também, que nós tivemos ainda um fortalecimento disso, e cerca de 20% dos agentes não querendo trabalhar. Não tem autorização nesse momento para fazer o pagamento de dias não trabalhados por qualquer servidor público. Então, acho que os sindicatos usam os instrumentos que têm e a administração cumpre a lei e tenta fazer aquilo que é o mais adequado, que é mais indicado, para que a cidade tenha uma tranquilidade. Eu acho que todos pedem. Eu falo, inclusive, quando a Guarda Municipal, ou quando a Transalvador, ou quando os médicos, os professores paralisam atividades, quem pede principalmente não é a administração, quem pede é a cidade, quem pede é a população. São os pais de família que deixam de trabalhar porque os filhos não têm aula naquele dia, são os doentes, de alguma forma, que chegam aos postos de saúde e não têm atendimento, são as pessoas que não têm o combate às endemias nas suas casas. Então, quem pede principalmente é a população, e eu tenho mostrado que tem outras formas de negociar. Hoje tem negociação, tem conversa, tem diálogo. Eu recebo os grupos tanto com hora marcada, quanto quando batem na minha porta, eu quero conversar, vamos ver como resolver essa questão. A gente tem buscado um entendimento. E aí, acho que em alguns momentos nós temos greves, paralisações que são muito mais político-partidárias ou político-sindicais, porque também tem lutas dentro do sindicato, e isso é uma coisa importante, né? Um grupo querendo tomar o sindicato do outro, e isso acaba fazendo com que essas paralisações não sejam contra a administração, mas sejam contra grupos que estão competindo dentro do mesmo sindicato. Então, a prefeitura já definiu que não vai pagar esse período que os servidores ficaram de greve sem trabalhar, isso já é decisão batida. No ano passado nós tivemos a greve dos médicos, uma greve longa, e num debate no Ministério Público eu fiz o questionamento se nós teríamos autorização, se o prefeito teria autorização para pagar dias não trabalhados. E consta lá em ata que nós não temos autorização para isso, para pagar o salário daqueles que não trabalharam. Eu acho que a população, de uma forma geral, concorda com isso, né? Como podemos fazer o pagamento por horas não trabalhadas desses servidores? O que justificaria isso? Né? Não, nós vamos compensar essas horas no mês seguinte e você me paga agora e com isso eu pago as horas que eu não trabalhei. Aí tudo bem. Agora, sem compensação de horas, não temos autorização para isso, não fazemos, e a folha de
de agosto já fechada, ela infelizmente tem alguns pais de família sem receber pelas horas que efetivamente não trabalharam. Eu acho que isso são os instrumentos que a administração tem também para que possamos ter um diálogo maduro, adulto, e não um diálogo baseado em ameaças. Entendo. Realmente a prefeitura tem como projeto extinguir cargos de técnicos e agentes administrativos no seu quadro administrativo? Isso já é um projeto encaminhado? Como está essa discussão? Bom, esse projeto foi encaminhado à Câmara, faz parte da dinâmica da administração pública, né? Nós temos, por exemplo, os guardas municipais, né? Eles têm como exigência a formação em nível médio. Hoje nós temos 70% dos guardas municipais já com curso superior. É normal que a pessoa com o avanço na sua formação tenha outros interesses, né? E muitas vezes fique insatisfeita com as suas atividades. No caso dos administrativos, nós tínhamos no passado no país um grupo muito pequeno de pessoas com ensino superior. Então justificava fazer concurso exigindo apenas nível médio ou nível fundamental. Com o passar do tempo, mais gente tem feito curso superior. A gente tem hoje cerca de 30% dos jovens de 18 a 24 anos fazendo curso superior no país. É um avanço do país, é uma coisa boa em tempos de sociedade do conhecimento. E a prefeitura quer, a partir de agora, contar com pessoas que tenham mais qualificação para fazer concurso. Até porque hoje a mobilidade social aumentou e as pessoas entram com uma formação pequena na prefeitura, daqui a pouco elas querem fazer outro tipo de atividade. Então, nós entendemos que na área administrativa, isso não se aplica à área operacional, tá? A Guarda Municipal, a Transalvador, técnicos de enfermagem, técnicos escolares, são funções que possivelmente nós manteremos com a exigência de nível médio, mas as funções administrativas que têm uma proliferação dos cursos de graduação em administração, e economia, e contábeis, etc., seria mais interessante que nós possamos contratar via concurso público, continua valendo isso, profissionais de nível superior. Todos aqueles que já fizeram concurso, que fazem parte do quadro atualmente, não se modifica, eles continuam com todos os seus direitos, estão no plano de cargos, continuarão avançando, porém nós não faremos novos concursos de nível médio para a administração, faremos na área operacional. Certo. Nesse ponto aí, eu vi que o Sindicato dos Servidores Públicos de Salvador demonstrou preocupação no sentido de achar que esses cargos sendo extintos seriam substituídos por terceirizados. Existe essa possibilidade ou vai ser todos efetivamente por concurso público, como o senhor mencionou? Bom, olha só, a terceirização é uma realidade no país, né? Tem uma discussão recente no Congresso Nacional sobre o que pode ser terceirizado ou não, né? A administração já conta com terceirizados, né? E todos os níveis, seja no nível municipal, em todos os municípios, quanto no nível estadual, no nível federal, a terceirização é uma realidade. Não há justificativa mais para haver concurso público para algumas atividades que não exigem concurso público, né? Eu diria um caso típico aqui, o caso dos motoristas. Antigamente nós tínhamos concurso para motorista, hoje você terceiriza motorista porque entendemos inclusive que essa é uma função que pode ser transitória na vida de um profissional. A terceirização ela deve ser aplicada, isso não é um palavrão, né? A terceirização é um caminho que a administração utiliza, que dá mais mobilidade, às vezes custos mais reduzidos. Nós temos o problema da previdência, hoje um problema sério no município, em várias outras áreas, e a terceirização é um instrumento que pode ser utilizado. Nesse caso específico, a curto prazo não há essa pretensão, né? Nós não pretendemos fazer isso. Né, manteremos todos os servidores que estão colocados, não há nenhum plano de aposentadoria de servidores que estejam em funções em extinção. Acho que no passado, funções de extinção foram desprestigiadas por administrações anteriores. Não é o caso de hoje, nós temos então um grupo de pessoas que continuará dentro do plano, funcionando, e no futuro pode haver terceirização, mas não é uma intenção imediata. Ok, mudando um pouco de assunto, em dezembro do ano passado, o prefeito Assemineto enviou para a Câmara a reforma administrativa. Foi aprovada, entrou em vigor e entre os pontos previstos estava a extinção da DESAL, Companhia de Desenvolvimento de Salvador. Isso ainda não se deu concretamente. Como é que está esse processo de extinção desse órgão hoje? Bom, nós entendemos naquele momento na reforma que era importante nós termos uma nova estrutura de manutenção da cidade. Então foi criada a Secretaria de Manutenção.
A DESAL fazia muitas dessas atividades eram feitas pela DESAL. Então, o que nós fizemos foi migrar parte da DESAL, mantendo custos equivalentes, para uma nova secretaria, uma nova estrutura, administração direta, chamada Secretaria de Manutenção. Naquele momento foi aprovada a possibilidade de extinção da DESAL, não foi aprovada a extinção da DESAL, né? Então, a Prefeitura ficou com a possibilidade de fazer essa extinção e desde então nós passamos, primeiro, a migrar atividades para a Secretaria de Manutenção e estudar como fazer a extinção da DESAL, porque não se extingue uma empresa como a DESAL, com a história que tem, com uma canetada, né? Você precisa tomar uma série de providências, isso implica no quadro de servidores atual dela, implica em processos trabalhistas em vigor, processos na justiça, negociações que já foram feitas com fornecedores, compromissos contratuais que existem. Então tem uma série de providências a serem tomadas para permitir que a DESAL possa vir a ser extinta se for o caso. Então nós temos hoje a manutenção de uma DESAL mais enxuta, aquilo que foi passado para a SEMAN foi retirada, né, dela, e nós temos um prazo aí, que é esse ano, para concluir essa avaliação e decidir qual seria o melhor modelo, se a extinção imediata, ao longo do tempo, ou outro modelo. O Estado usou recentemente a criação dos órgãos em regime especial, pode ser um modelo, e aí nós vamos avaliar isso, não há pressa e não há nenhum compromisso que esteja sendo descumprido em relação à DESAL, apenas naquele momento foi autorizada a extinção e ela continua sendo tratada. Certo, já estamos em agosto e a tendência que você vê hoje é de extinção ou permanência do órgão? Bom, há uma determinação de que nós caminhemos para migrar essas atividades da DESAL para a SEMAN, tá certo? Mas não há uma definição ainda, não poderia adiantar, realmente não foi decidido se haverá extinção completa, imediata ou não. Ok. Outro assunto que eu queria saber do secretário é a questão de concursos públicos. Atualmente foi lançado o concurso para procurador-geral do município e outros cargos, outras categorias também reivindicam, como o senhor citou mesmo, a questão da Transalvador querendo um calendário de concursos públicos da prefeitura. Existem outros concursos hoje sendo estudados, com previsão de ser lançados daqui para frente até o início do próximo ano. Como é que está hoje esse calendário que é cobrado também já pela Transalvador? Nós chegamos à prefeitura com um grande desafio, que eram 2 concursos feitos, um da saúde e educação, com profissionais não nomeados, né? Para ter uma ideia, nós chegamos na prefeitura em 2013 e tínhamos 22 mil servidores, hoje temos 27 mil. Esses 5 mil são profissionais que foram colocados para dentro a partir dos concursos realizados. Então eram TACs com o Ministério Público, compromissos assumidos, que deveriam ser honrados. Isso é um ganho muito grande para a administração, ter profissionais dessas duas áreas, né, concursados. E desde o começo de 2013 eu tenho colocado que nós temos a intenção de fazer concurso, nós atualizamos o quadro de vagas, foi um dos projetos mandados à Câmara agora. Nós já temos um calendário pensado, porém o cenário econômico mudou muito, né? Então eu tenho colocado aos sindicatos que o calendário de concurso que nós tínhamos preparado, ele está em stand-by, né? Vamos repensar isso. Nós vemos aí hoje municípios e estados com dificuldade de pagar até a folha de pagamento, né? Parcelando folha de pagamento, postergando pagamento de dívidas, etc. Não é o município de Salvador, o município de Salvador não vai fazer isso, então nós temos responsabilidade para fazer concurso de acordo com o interesse e a necessidade do município. No caso na Procuradoria, que nós lançamos ontem, é um concurso que já vinha sendo preparado há muito tempo, com a reforma administrativa e com a expansão das atividades da Procuradoria recente, a partir da nova posição da Fazenda em especial, nós temos demandas muito grandes e era uma exigência já há algum tempo o concurso, ele foi lançado. Nós temos autorização também do prefeito para o lançamento do concurso de gestor público municipal, a nova carreira que criamos, de nível superior, na área de administração e negócios. Mas temos planos para fazer concurso em várias áreas. A partir da recuperação da economia brasileira e dos reflexos em Salvador, nós lançaremos isso, é a intenção fazermos a reposição de mão de obra qualificada via concurso para a Prefeitura de Salvador, isso vai acontecer em breve. Nesse cenário de crise aí que o senhor acabou de mencionar,
O prefeito falou recentemente até que julho ele registrou uma das piores arrecadações desde que assumiu a Prefeitura de Salvador. Quais são os impactos que a Secretaria de Gestão tem detectado hoje na condução dessa administração da Prefeitura aqui? Quais os problemas e desafios que você vê hoje como decorrentes dessa crise nacional aqui em Salvador? Bom, apesar de nós termos feito um ajuste fiscal em 2013, que nos permitiu honrar todos os compromissos que assumimos, a Prefeitura de Salvador expandiu muito o serviço público, né? Acho que toda cidade reconhece isso. Nós temos hoje um serviço de saúde, de educação, da Guarda Municipal, de trânsito, na área de mobilidade, na área de ordenamento e uso do solo, muito ampliado. Isso custa mais do que custava no passado, né? O principal desafio é manter um volume de investimentos que estão programados na Prefeitura, sem perdermos a capacidade de manter serviços expandidos. Então, a crise nos pegou no momento em que nós expandíamos serviços, reformamos quase todos os postos de saúde, unidades de saúde do município, construindo escolas, substituindo escolas que eram de um padrão construtivo ultrapassado, fazendo obras, né? Então temos muitas demandas em execução e com orçamento agora com uma recessão. Em julho nós tivemos uma queda de 11% real, é um número muito significativo e não temos uma perspectiva boa para o segundo semestre. A crise política está aí, a crise econômica está colocada, sem uma solução no horizonte. Isso nos exigiu o quê? O envolvimento direto do prefeito nesse repensar dos gastos. Nós tivemos ao longo dos últimos 15 dias reuniões diárias com todos os secretários, individualmente, com suas equipes, com a participação do prefeito, revendo os seus gastos de custeio, estabelecendo limites mais baixos que vão exigir repactuação desses gastos, né? Recombinação. Estamos renegociando contratos novamente com fornecedores, reduzindo terceirizados, reduzindo veículos, combustível, fazendo todos os esforços necessários para que a Prefeitura possa continuar honrando seus compromissos e o prefeito teve envolvimento direto nisso. Então, acho que o papel é muito preventivo, nossas finanças estão em ordem, nós temos recursos em caixa, porém não podemos gastar mais do que arrecadamos para que não falte dinheiro daqui a pouco e se criem problemas maiores. Isso vai exigir da administração, eu tenho relatado isso, gestão, basicamente, né? Meus colegas secretários, meus colegas dirigentes precisam, nesse momento, ser mais habilidosos ainda, mais cuidadosos, mais apertar um pouco mais o cinto, de forma que possamos passar por esse momento, que é um momento que atinge a todos e que nós esperamos estar preparados para passar. Nesse sentido aí de readequação de gastos, podem haver cortes na questão do investimento, que o prefeito tem feito questão de dizer que está fazendo investimento com recursos próprios. Já dá para apontar esse impacto de cortes nesses setores de investimentos na cidade? Bom, outra coisa importante salientar é que possivelmente nunca Salvador teve um nível de investimentos com recursos próprios como está tendo atualmente, né? Eu acho que a quantidade de obras que nós temos em todos os bairros, em todas as áreas da cidade, é uma demonstração da nossa organização, né? E nós falávamos recentemente, outras pessoas mais experientes presentes, que possivelmente Salvador nunca teve isso com recursos próprios, sempre com o apoio do governo federal, do governo estadual, mas com recursos próprios nunca teve. E todo esforço de contenção dos gastos de custeio, que os gastos de custeio eles acompanham a inflação, né? Com a inflação crescente, você acaba tendo naturalmente reajuste de contratos, etc., que vão fazendo com que o custeio aumente. Porque se a receita não cresce, você comprime investimentos. Então, nosso esforço é para conter os gastos do custeio, de forma que sobre mais recursos para que o investimento seja mantido. Claro que é difícil isso, é muito difícil, porque a conta é limitada, né? Você tem limites sobre isso, mas o esforço é sido nesse sentido. O prefeito faz muita questão de assumir compromissos e honrar. E esses compromissos que foram assumidos, eles serão honrados, mesmo que a gente tenha que, com isso, conter mais ainda gastos de custeio, mas as providências foram tomadas nessa direção. Então, a ideia é manter o volume de investimentos. Ok. Secretário, só para a gente fechar, o seu perfil de gestão é visto como especificamente técnico.
Existe expectativa de que o secretário Alexandre Palpério possa ingressar também na atividade política aqui para o ano que vem, que tem eleições municipais? Como estão os planos do secretário nesse sentido? Não, não há planos nesse sentido. Esse mundo da política não é um mundo que eu faça parte, né? Meu perfil é provavelmente técnico. Eu trabalho nessa lógica, a lógica da política é uma outra lógica, é um mundo no qual não transito, não trabalho e não tenho ambição nessa área. Acho que nós temos bons representantes, pessoas que vêm ao longo do tempo se preparando nessa atuação de representação de comunidades, de negociação de interesses mesmo, de comunidades. E acho que é mais adequado que cada um fique na sua, a minha certamente é área técnica. Tá, ok. A gente fica por aqui e agradece ao secretário por aceitar o nosso convite e até a próxima.